Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Olha que honra, meninas, a gente juntas aqui. A gente vai falar, pessoal, sobre a segurança nos procedimentos dermatológicos. Então, a gente está com a doutora Lúcia Ribeiro, com a Luciana Falques, que tem uma formação, cada uma já vai falar a sua, e uma vasta experiência em todos esses procedimentos, em tudo isso que vocês veem por aí, mas com segurança e com habilidade e com toda a formação necessária, é esse pessoal aqui que faz. Então, meninas, vamos falar sobre segurança nos procedimentos que a gente faz todos os dias. O que vocês acham da gente começar com os procedimentos injetáveis, que a gente usa todos os dias, né? Ácido hialurônico, bioestimuladores, toxina. Parece simples, né? Então, as pessoas veem aquela seringa e empurrar o êmbolo, eu injetei e fiz o procedimento. Mas, antes de tudo, antes de fazer, quando contraindicar um procedimento, acho que isso é muito a cara do médico, né? Você recebeu o paciente e ele te conta a história, vem te procurar para determinada situação e você fala, não, você não tem indicação ou você não pode realizar esse procedimento. O que vocês têm visto no dia a dia com relação a isso? Olha, Ania, eu estou há 25 anos, né, nessa vida, fazendo procedimentos injetáveis até antes do desenvolvimento das tecnologias, né? Porque a gente começou por aí, na parte estética. Então, a primeira toxina começou lá 25 anos atrás, a gente, né, começou mais novinha que eu. E o que eu penso hoje? Injetar não é uma coisa tão difícil assim. A gente vendo hoje a evolução da inteligência artificial tomando o lugar do humano em tantas coisas, eu penso que muito em breve um programa pode diagnosticar lá quais áreas que tem perda de volume, medir a espessura da pele, onde está o osso, a reabsorção óssea, e dizer, olha, tem que pôr aqui, 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 e um robô pode injetar. Mas eu duvido um pouco da inteligência artificial diagnosticando a expectativa do paciente. Sim. A indicação pelo estado psicológico do paciente, né? As complicações que ele pode ter porque ele não tem indicação de fazer o procedimento. Porque ele tem, eventualmente, uma predisposição a uma doença autoimune. Ou ele já teve uma, está controlada, mas quem sabe se ele não tem marcadores para outros problemas, né? A gente sabe, está descrito na literatura, por exemplo, que os pacientes que têm alguma malignidade, eles têm mais tendência a fazer nodulação de bioestimulador. E eu tenho um monte de paciente que o oncologista libera para fazer. Eu não sei se é pela expectativa do paciente ou pela melhora psicológica, talvez, que o paciente vai ter, mas eu tenho bastante restrição, porque a gente vai ter uma incidência maior de complicação nesses pacientes. Então, eu acho assim, saber quando indicar é muito importante, mas a gente saber quando não fazer livra muito mais a gente de complicação. Né? Paciente, né? Porque tem uma coisa que chama risco inerente ao procedimento, a gente sabe disso, né? Você vai fazer qualquer cirurgia, o anestesista te manda assinar um termo de consentimento que diz que você pode quebrar um dente por causa da intubação, que você pode ter um choque anafilático e tudo mais. Então, isso é um risco inerente ao procedimento, mas ele é infinitamente menor quando você está muito bem treinado, né? Sim. Sem dúvida. Então, a capacitação é a coisa mais importante de todas. E eu acho que, assim, no mundo como está agora, é assim que a gente tem que se comportar. Se capacitar cada vez mais para mostrar que o valor está na formação. Sim, né? Eu falei, inclusive, na nossa acolhida aos novos residentes esse ano, que a gente tem que ter uma pirâmide de construção de conhecimento. Por mais que não faça sentido você aprender algumas coisas na clínica médica, como a gente fez, né? Então, parece que não faz sentido aquilo, mas aquela base é que te dá essa força para quando chegar lá em cima, quando você vai injetar 1 milímetro de um ácido hialurônico em determinado lugar, te dá essa segurança e essa tranquilidade de saber que você está fazendo a coisa certa,
para o paciente adequado e que você vai saber resolver caso aconteça alguma coisa, como você falou. Tem coisas que acontecem, que não depende de tanto de treinamento, simplesmente acontecem, são acidentes. E você tem que saber entender que aconteceu um acidente, acho que isso é o principal. Eu já atendi pacientes que era um quadro isquêmico e o profissional mandou colocar gelo. Então, se você já não tem circulação, você coloca gelo, então a pessoa não tem a menor noção que ela causou uma isquemia. Essa perda de tempo em diagnosticar e, consequentemente, tratar a complicação é tudo para o paciente, né? Sim. Eu acho que, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Dizer Obrigada. que é uma honra estar aqui com vocês. Mal educada, eu nem... Não! Eu me sinto honrada e, Obrigada, em primeiro Lu. lugar, te parabenizar pela sua garra, sua força. A gente obrigada, sabe a Lu. loucura que é a tua vida e é impressionante, você sabe que eu sou sua fã. Então, Então, parabéns pela gestão, Obrigada, que tá tão Lu. no comecinho, né? E já tá tão produtiva. Já tá já incrível. fizemos muito. Eu sou suspeita, né? Mas, enfim. E falando nessa situação, eu acho que tem 2 pilares que a gente tem que considerar. O primeiro é a capacitação, que a gente está conversando, e o segundo é a banalização. Parece que virou qualquer um faz qualquer coisa na nossa área. Então, assim, eu vou só fazer um preenchimentozinho, eu vou só fazer uma picadinha. Não, é uma coisa séria, a gente não pode banalizar, é um procedimento que é sério, que tem seus riscos inerentes, mas se você não banaliza e se você é capacitado, se você leva a coisa a sério, a probabilidade de você ter um problema, claro que vai ter, porque a medicina não é ciência exata, a gente pode ter complicações, mas você não banalizou o procedimento, então você cuidou de todas as variáveis que podem estar ali influenciando numa complicação, a sepsia, a indicação, o produto correto, a origem desse produto, é um produto de uma origem... E quem é aquele organismo que está recebendo esse tratamento, Essa né, é Lu? uma outra variável. Aquele paciente pode ou não receber. Não é o paciente que agenda na clínica. Vou fazer isto. Calma, não é assim. Você precisa disso, você pode, você quer, mas você precisa, você pode, é possível, vai ficar como você quer. Exatamente. Essas variáveis todas, a gente como profissional que tem uma formação longa, a gente sabe identificar. Muitas vezes a gente deixa de fazer, o paciente fica às vezes até chateado. Poxa, por que você não vai fazer meu lábio? Eu queria... Porque não vai ficar bom, porque eu tô vendo que não vai dar certo, porque você não tem a conhecida indicação. Então, se você não mexer com essas variáveis, é uma banalização. Todo mundo faz qualquer coisa na nossa especialidade. Liga numa clínica e fala, eu vou agendar um procedimento X. Mas quem disse que esse procedimento é para você? Entende? Eu acho que essa banalização é que a gente tem que combater de uma forma muito intensa. Eu tenho visto, às vezes, até alguns colegas que nem consulta fazem mais, que vão fazer o procedimento. E a consulta médica, né? Você tem problema de saúde? Você tem alergia? Você toma alguma medicação que interaja com o que você vai Daí injetar? a gente não pode ficar chateado de chamarem a gente de injetor, né? Exato! Para mim, isso é quase uma agressão. Eu fico muito... Eu sou médica dermatologista, não sou injetora. Injetor. Entre os procedimentos que nós fazemos, a gente injeta nos pacientes que precisam, podem e tem indicação de fazer. Então, essa coisa de banalizar, de não entender que é um paciente que está ali, eu acho que é o que mais hoje me preocupa. Essa coisa das redes sociais, assim, de todo mundo fazer fotos com seringas e cânulas e, né, exibindo... Isso não é ciência, né, Lu? Que a gente se propõe a fazer ciência. Isso me preocupa, porque eu vejo muitos jovens, assim, saindo da formação, às vezes de residências boas, de serviços bons, que veem os mais novos fazendo de outras áreas da não dermatologia e acabam achando que, ok, eles vão fazer, eu vou fazer também. Mas acho que a gente que está aqui há mais tempo e vê né, com outra ótica, né, vendo de fora esses mais novos, fazendo essas coisas que, para mim, banalizam muito a nossa especialidade, me preocupa um pouco.
A gente pode falar especificamente de cada um dos procedimentos que a gente faz, do grupo de procedimentos? Então, dos injetáveis, gente, o que vocês têm mais visto de complicação? Do ácido hialurônico, que é uma coisa que, assim, né, todo mundo faz em qualquer lugar. E lábio, eu acho que é uma coisa que está muito entre as meninas jovens, assim, aumento de lábio. Nariz, gente do céu, nariz sem guiar, e assim, muito complicado. Muito complicado. E a gente tem visto realmente desastres. Então, não é querer colocar medo, gente, é porque a ignorância é um santo remédio. Se você não sabe que aquilo pode acontecer, você não tem medo, né? Olha, não vamos muito longe. Antes da gente ter os cursos de cadáver fresco, antes da gente ter o ultrassom a nosso favor para guiar, para fazer diagnósticar, tudo que a gente sabe agora. Quando a gente começou a injetar, a gente injetava com agulha só um suco nasogeniano. E assim, se você não sabe que a artéria está ali. Mas você não sabe, tá seguro, né? Então, a ignorância realmente protege a gente, né? Protege os incautos. Mesmo toxina, né, gente, que é um botox, é um tratamento relativamente simples, mas conforme o jeito que você faz, você pode deformar o rosto da pessoa. Em contrapartida, você pode transformar um rosto com uma paralisia facial, que está totalmente assimétrico, numa maravilha. Ontem, graças a Deus, eu atendi uma paciente que eu tinha feito e ficou um espetáculo. Então, você transforma a vida das pessoas, né? Então, o nosso propósito é esse, é transformar. Eu vi que você falou isso outro dia, achei fantástico. Que o nosso propósito é transformar, é melhorar a vida das pessoas e jamais causar uma injúria, né? Então, eu acho que é isso. É o seu grande diferencial que a gente tem, além do amor pela nossa profissão. Meninas, o que vocês viram ultimamente de complicação com laser e luz pulsada, que também ficou bastante popular, né? Em clínicas, em shopping, todo mundo tira pelo, todo mundo faz laser. E assim, não é tão simples assim, é só uma luz pulsada. É o que mais queima. É o que a gente tenho visto. Muito, né? Eu tenho visto... Discromia, né? Eu tenho visto complicações... Muda a cor da pele. Especialmente luz pulsada e laser de CO2, que é um laser que a gente sabe, né? A gente que está na área sabe que ele tem um potencial, né? Para rejuvenescimento incrível, mas é um laser que ele queima e ele faz cicatrizes. E a gente que é dermato, a gente sabe que a pele do corpo é diferente da pele do rosto. Isso é básico. Qualquer residente do primeiro ano de dermatologia sabe isso. Mas muitas vezes, alguns profissionais acham que a energia que joga no rosto vai fazer no pescoço, vai fazer na mão. Então, eu não sei a Lúcia, mas eu tenho visto complicações extrafaciais bem importantes. Pescoço, fazem a mesma energia de CO2 ou de luz pulsada no rosto, descem para o pescoço. Então, hipocromia, acromia, cicatrizes atróficas. Lu, explica melhor para o pessoal leigo. O laser, quando ele faz uma queimadura, ele leva a feridas, né? Verdadeiras feridas que vão cicatrizar e vão deixar cicatrizes, né? E essas cicatrizes, muitas vezes, quando não são bem tratadas, o paciente carrega isso para o resto da vida. Então, é esse cuidado que tem que ter. Saber que um laser é diferente, por exemplo, de um LED, que é uma luz, que não tem... Para o leigo, muitas vezes, é tudo igual. Eu fiz uma luz lá que eu não sei qual foi. E quando, na verdade, tem diferença entre LED, luz pulsada, laser, um laser ablativo, um laser não ablativo. É essa conscientização que as pessoas têm que ter, na minha opinião. E por que a pele do rosto é diferente do corpo? Então, porque no rosto nós temos os conhecidos anexos cutâneos, que são as unidades foliculares, aonde dessa unidade, desse local onde sai o pelo, onde sai o fio, também sai a glândula sebácea. Então, essa unidade onde sai uma glândula sebácea, um pelo, uma glândula de suor, essa unidade é por ali que começa todo o processo de cicatrização da pele. Quando a gente faz um laser, especialmente os lasers mais ablativos, que têm um rejuvenescimento importante, o processo de cicatrização é feito a partir dali. A gente lesiona a pele intencionalmente para, nesse processo de cicatrização, ocorrer uma remodelação do colágeno, fibra elástica. Ok, esse é um dano controlado. Então, vem a cicatrização. Só que no restante do corpo, nós não temos a mesma quantidade desses
conhecidos anexos. Então, a cicatrização, por exemplo, na mão, no pescoço, é completamente diferente. E a distância é muito pequena. Às vezes você tá com uma energia aqui, você passa aqui. Da linha mandibular já é outra já coisa. É outro, você não pode usar a mesma energia. É outra pele, eu falo para o paciente. Pele. É outra pele. Aí os pacientes falam assim, nossa, doutora, eu não sabia. Dá a impressão que a pele do corpo é mais forte. Mais eu não sei se vocês já escutaram isso. Sim. Não, é outra pele. Então, isso é que eu acho que é importante, assim, é conhecer a pele. Outra coisa que é interessante, que eu vi uma vez, uma complicação de um paciente que fez um laser ablativo no rosto e ela tinha psoríase. E ela desenvolveu lesões de psoríase aonde fez o laser mais ablativo. A pessoa, né, foi feito por um não médico, queria fazer mais forte na região da pálpebra e ela desenvolveu lesões de psoríase na pálpebra. O que é absolutamente incomum, né? É incomum, mas é possível. E a gente tem muitas doenças que justamente vão se manifestar ou vão piorar no local onde você traumatizou a pele. Sim, um fenômeno que nós chamamos, dermatologistas, de fenômeno de Koebner. Então, a gente tem que saber a pele que você está tratando, se o paciente tem doença, se o paciente... O que a Lúcia falou, isso não é só para os injetáveis, né? Para as tecnologias também. O paciente tem vitiligo. Ele pode fazer um laser ablativo? Um laser de pelo. Ele vai ao shopping, eu quero tirar pelo e eu tenho vitiligo. Não tem nada a ver. A luz pulsada, né? A luz pulsada, que parece tão inocente. É o que mais vai agredir melanócito. Nas pernas, nos braços, pacientes literalmente zebrados, né, com aquelas marcas claras, brancas da luz pulsada, por achar que é uma pele, que é uma luz tranquilinha e que tanto faz se o paciente é moreno, não é, se está bronzeado, se não tá. E às vezes nem queima tanto para quem tem vitiligo, por exemplo, né, Luia? Pode aparecer uma nova lesão. Já pensou, para quem tem vitiligo, tinha uma lesão pequena e faz um laser na perna, fica com a perna inteira de vitiligo. Tem essa desvantagem, né? Não é uma desvantagem, mas essa diferença de funcionamento, porque quando você faz um laser, ele tem um alvo específico. Eu quero fazer um laser para vaso. O comprimento de onda dele é para pegar a hemoglobina. Coisas a parte vermelhas. vermelha. Né? E se você faz uma luz pulsada, ela age por altura da pele, né? Então ela vai pegar o comprimento de onda dela é para determinado lugar, você muda a intensidade, mas ela vai pegar pigmento, ela vai pegar vaso, ela vai pegar colágeno eventualmente. Então você pode destruir uma coisa que você não quer se você não usar a ponteira correta, com a energia correta. E essa cor da pele, né? banalização é o que faz a diferença às vezes para a evolução do paciente. O que eu acho muito difícil no Brasil também, que até pra gente é difícil, como é uma mistura racial muito grande, às vezes a gente até se surpreende. Eu imagino para quem não tem experiência, o como deve ser fácil você errar na energia e você só vai descobrir depois que você já fez a perna inteira, o rosto inteiro, o colo inteiro, né? É porque às vezes a gente dá um disparo, tira os óculos... Ficou muito forte, reagiu muito à pele. Vai ali, mexe no parâmetro, diminui. Para isso você tem que ter experiência. E você mexe tem como? Tem que ter o conhecimento. Né? Não é assim, não é um protocolo fixo. Não. Chegou pessoas de pele tipo 1, eu vou usar essa energia. Aquilo ali é uma noção que você tem. Mas você tem todo esse conhecimento e toda a experiência de eventualmente mudar o protocolo de acordo com o que o paciente precisa, né? E com a reação imediata. Gente, e tem uma tecnologia que a gente usa muito e que parece muito inocente, que é o ultrassom microfocado. E parece simples, mas eu já vi complicações horrorosas. Inclusive, a paciente ficou com uma úlcera imensa na face, que levou uma cirurgia com uma cicatriz de uns 5 centímetros. E o que varia também é o jeito de usar. Então, assim, eu recebo no consultório, eu fiz, por exemplo, Liftera em tal lugar e não foi legal. Mas o que você fez? Acho que tudo na nossa área é muito isso, assim. Você tem um fio de sutura, você tem uma seringa de ácido hialurônico, você tem uma ponteira de uma máquina na tua mão. O que você vai fazer com aquilo não vai ser igual em todo lugar. O Liftera é bom, o Liftera é ruim, ou o Tera é ruim, ou a luz pulsada é ruim. Depende da mão, exato. Depende da arte, inclusive, né? A ciência aliada à arte. Eu acho que a beleza da nossa especialidade é isso. A gente consegue aliar a ciência com a arte, né? A gente chama isso de procedimento técnico dependente, né? Então, dependendo da técnica da pessoa, você vai ter um resultado. Agora, é bem importante ter em vista também que às vezes você faz com toda a técnica, com todo o teu conhecimento, mas um corpo é diferente do outro. Então, assim, minha amiga ficou maravilhoso. Eu tenho expectativa de que fique
do mesmo jeito. Até por isso que existe uma certa resistência da gente mostrar lá o pré e o pós. Uhum. O antes e depois. O antes e Esse é um depois. assunto polêmico. Não é? É um assunto muito polêmico, porque você não está, será, prometendo ou induzindo a pessoa a achar que vai ficar tão bom quanto, e cada um tem um assunto polêmico, porque teoricamente a gente poderia divulgar a nossa capacidade de melhorar as coisas. Pelo nosso Conselho de Medicina, a gente é proibido de mostrar pré e pós, gente. Então, vocês que nos cobram, né? Muito. Doutora, mas você não vai mostrar resultado? Eu não posso. Não pode. E isso é realmente uma questão que vem em discussão, vem progredindo, mas eu acho que tem esse viés, porque a expectativa que o paciente tem, às vezes, é que fique daquele jeito, ou que tenha aquele tanto de melhora. E não é a mesma expectativa, as expectativas não estão ajustadas. Eu sei que posso te entregar tanto, mas você está imaginando que vai receber muito mais. E às vezes o paciente, vou dar um exemplo bem básico. O paciente vem com frequência para mim e diz assim: doutor, eu quero um botox bem natural, bem leve. Eu não quero que pareça. Aí ele volta 15 dias depois e diz assim: não pegou, porque a testa está mexendo. Então, isso é um desajuste de expectativa. A pessoa acha que quer uma determinada coisa. Ela não sabe o que ela quer. Mas ela não sabe o que ela quer. Eu falo assim, vamos combinar o que a gente pode com o que você quer e o que vai acontecer. Se você quer um resultado natural, aí eu mostro o paciente no espelho. Veja essas tuas linhas, ou mostro a foto. Essas linhas vão ficar, ok? Tipo, da fronte, por exemplo. Eu não sei se eu quero ficar com as linhas. Então, já não vai ficar tão natural, já vai ficar uma fronte mais travada. Então, às vezes, mesmo combinando, às vezes os pacientes esquecem um pouco, né, do combinado. Acho que é da gente, isso que você falou, alinhar, né? E assim, para mim, falar pro paciente, para mim, um resultado natural é que eu consiga ainda ter alguma mobilidade, Sim. mesmo que eu continue tendo algumas linhas. E eu prefiro ter mobilidade, não ficar totalmente estático. Principalmente na região lateral. Então você sorri e só mexe a boca. Eu falo assim, você quer uma testa sem ruga, brilhando, Isso. falo, lustrada, ou você quer um olhar aberto e descansado? Bolo. Não, eu quero um olhar aberto e descansado. Então esquece as linhas. Vamos abrir esse olhar É uma e deixar... troca, tudo é uma troca, né? Tudo é uma troca. Você quer um olhar aberto, descansado, ou você quer as rugas na testa? Não dá para ter os dois? Não dá para ter os dois. Não, então eu quero um olhar aberto e descansado. Aí eu ponho o peso aqui na testa dela, imito como se tivesse uma testa bem parada, falo, tente subir. Ela, é assim que você vai ficar se a gente travar a sua testa. O teu olhar vai ficar mais baixinho, mais cansado. E a gente já consegue perceber aquela paciente que se você fizer muito na testa, vai cair, vai fazer uma pseudoptose, uma falsa queda de sobrancelhas e vai dar um aspecto mais cansado. Ela não tem uma ruga na testa e parece que está mais cansada e envelhecida. Exatamente. A gente consegue prever, vai acontecer isso com você, não faça isso. Com isso fica claro o que eu disse anteriormente, que são armas que a gente tem na mão e que você pode conseguir um resultado de um jeito ou de outro. Eu fiz botox e para mim botox é ruim. Calma, como que foi feito? Para mim botox não dura nada. Calma, qual é o seu estilo de vida? Isso é um outro assunto, né? Tem gente que realmente não dura nada pelo estilo de vida e tem gente que usou subdose em algum lugar. Então, as variáveis são muitas. A qualidade da toxina, né, do produto. Recentemente tivemos notícia de produto contrabandeado. Então, assim, realmente a gente tem que escolher, né? Sim. Mas a busca por um bom profissional deveria ser a regra. E tem gente, como eu, que não responde à toxina. Isso existe. Eu tenho alguns pacientes. Isso existe. É raro, Isso não, existe. é raro, mas tem, e a gente não sabe nem explicar, porque hoje Exatamente, poderia Lúcia. ser explicado assim: olha, você não responde, não é que você não responde, é que você tem outros fatores de envelhecimento. Passou dos Boa. 55 anos, você vai isso perder é músculo, você vai perder gordura, você vai perder osso. Então, o resultado não pode ser igual a quando você tinha 35 anos. Mas tem pessoas que realmente, desde jovem, não respondem. Tem anticorpo? Não se sabe se você já tem, se não você tem como dosá-los, não né? tem como dosar. E às vezes você dosa, aparece um anticorpo, mas aquele anticorpo não é exatamente, não é o neutralizante que a gente diz, né? Então, existe isso. E como que a gente controla isso?
tem outras técnicas, a gente vai ter que fazer outras coisas, mas a gente vai ter que arcar com essa situação. É uma situação que você não pode mudar. Ainda que você mude de toxina, você muda de médico, muda de toxina, não vai mudar, você não vai responder. Cabe a gente ser muito transparente com o paciente, explicar, olha, eu fiz tantas unidades que é um indicado para essa região, numa mulher, num homem, de uma toxina tal, numa diluição tal, vamos aguardar o resultado. Não houve resultado, realmente você que não responde. Mas a gente tem sorte, porque hoje tem tantas outras coisas, né? Sim, exatamente. A gente tem um arsenal tão grande de tecnologias, que assim, claro que a toxina é, né, a gente até fala, né, o pilar, né, até não como rejuvenescimento, mas como uma prevenção de um envelhecimento. Eu costumo dizer que a toxina, ela é mais do que tirar pés de galinha, Exato. tirar linhas do bravo. Você reposiciona uma sobrancelha, você reposiciona um olhar e você previne. Tem estudos mostrando, né, o efeito que ela tem de prevenir uma queda da sobrancelha no decorrer de anos. Mas se não responde, tudo bem, vamos a outras coisas. A gente tem um arsenal enorme e não é tudo que é usado para todo mundo. Para aquele paciente vai ser um determinado tipo de tratamento e para o outro é outro. Eu acho que essa é a nossa expertise, né? Essa é a magia. Porque é uma gama de coisas. Eu vou fazer isso. Mas é isso realmente que você precisa fazer e nessa ordem e nesse momento da sua vida? A gente tem hoje os bioestimuladores, que não sei vocês, mas as pacientes perguntam muito. Qual que é a diferença de um para o outro? Sim. A minha amiga fez aquele. Olha, o que a tua amiga fez não é interessante para você, porque a tua pele é fina, porque o teu rosto já é mais redondinho, porque a tua pele, você entendeu? Você vai ganhar volume e o outro não vai dar o volume enfim, eu acho que esse poder que a gente tem na mão de escolher o produto, escolher a tecnologia e indicar é a grande magia do nosso trabalho. Mesmo que não responda a toxina, tem muitas outras coisas. Você vê, a Lúcia tá lindíssima e não responde a toxina. Mas sabe o que? Tem uma coisa que eu acho que eu advogo muito. Até postei porque eu não tenho muito pudor, assim. Não tem problema de falar o que eu faço, o que não faço. Que é a gente entender o limite. Até onde a gente consegue ir. Até onde você consegue entregar. Então, tem áreas, por exemplo, pálpebra superior e pescoço, a gente trata. Mas se o paciente tem indicação cirúrgica, você tem um limite para chegar lá. Então, isso tem que ficar claro para o paciente. Olha, você tem uma indicação cirúrgica. Eu não quero fazer cirurgia. Então, eu posso te entregar uma pele melhor, uma certa retração, mas eu não vou conseguir tirar 1 centímetro de pele que está sobrando. Eu não vou conseguir reposicionar uma musculatura que precisa de ponto para ser fixada lá em cima. E esse limite é que eu acho que as pessoas não entendem, que as pessoas acham que tem que escolher. Ou eu faço procedimento, ou eu faço cirurgia. Então, eu vou fazer procedimento para não ir. Não é bem assim, você pode ir ou não, se você quiser ou não, mas tem um limite para isso. E são procedimentos, especialidades que se complementam. Sim, justamente. Elas não são separadas. Você não concorrem. Não concorrem, elas se complementam. Porque você 100%. entrega um paciente melhor para o cirurgião plástico, e o cirurgião plástico te devolve um paciente melhor de tratar. Com a cirurgia muito mais duradoura. Muito com resultado, mas você tem que continuar tratando a pele, a cirurgia não vai tratar suas rugas dinâmicas, que a gente trata com botox, a qualidade da sua pele, que a gente trata com bioestimulador, né, distúrbios pigmentares. As alterações pigmentares, não vai cuidar da sua acne, não vai... Então, isso... Agora, eu vou advogar para o outro lado também, que a gente vê muito assim, pacientes jovens, 40 e poucos anos, já... É que há 20 anos, eu me lembro que as mulheres faziam cirurgias, liftings completos com 40 anos. E hoje eu tenho pena, assim, eu tenho dó de uma pessoa que está ali com 45 anos, que já tem um certo grau de flacidez, que até hoje nunca fez nada. Algumas têm até orgulho de dizer, né? Nunca fiz nem botox. Mas às vezes se perde o timing. Perdeu o timing e você vê que é uma paciente que ainda vai responder. Mas ela já quer fazer um lifting grande, uma cirurgia. Falo, com o que a gente tem de arsenal hoje, por que não? Antes de ir para uma intervenção cirúrgica. Eu digo isso em pacientes... Precoce, né?
que seria, mas a minha mãe operou com 43, mas ela operou há 30 anos, vamos ver hoje o que nós temos. É que há 30 anos pena. não tinha A gente não tinha o que tem hoje, né? Eu já vi pacientes que iam, eu tenho uma paciente muito clara, assim, ela tem quase 60 anos, e ela ia fazer uma cirurgia de pálpebra, mas teve um pânico, desmarcou a cirurgia e falou, o que você tem? Eu falei, nós vamos fazer isso. Em um ano, ela não tinha mais indicação de cirurgia, com procedimentos corretos, com paciência, com expectativa alinhada. Não foi o resultado de uma cirurgia, mas ela falou, eu tenho tanto medo que eu tô feliz do jeito que tá. E aí ela tava com, acho que 57 anos, falei, então vamos esperar e fazer isso até os 60. Aos 60 você faz tua blefa. A vida são escolhas, né? É assim que eu acho que tem que ser, elas se complementam. E quando você manda um paciente bem tratado, com uma pele bem tratada, no timing correto para um cirurgião plástico, eu tenho uma colega que ela falou assim, a pele da tua mãe, a minha mãe, eu mandei ela para minha mãe com 70 anos para fazer a cirurgia. Falou, é impressionante a cicatrização e a evolução, porque é uma paciente que vem tratando há 15 anos, com coisas boas, e uma cirurgia ficou muito mais bonita. A gente precisa trabalhar juntos. E depois da cirurgia, o cirurgião devolver pra gente. Né? E agradecer pela pele pra continuar o cuidado. Gente, tem um procedimento que é bastante comum e que são os peelings, né? Mas, como tudo, requer segurança. Então, tem os peelings leves, os peelings médios e os peelings profundos, que é o fenol, que também se popularizaram bastante, né? Justamente por parecerem simples de serem realizados. Mas segurança é tudo. Há alguns dias atrás eu atendi um paciente que realizou um peeling muito superficial, mas não sei se o produto estava contaminado, o que foi, ele fez uma infecção, ele fez uma piodermite, ele tinha pústula por tudo, ele ficou desse tamanho por uma coisa extremamente banal pra gente, né? Mas, como tudo requer segurança, como eu já falei, tudo pode complicar. A gente precisa ver se o paciente tem histórico de herpes, se o paciente tem alguma doença relacionada à cor da pele, como vitiligo. E vocês continuam fazendo peeling, apesar da gente ter tanta tecnologia na mão? Eu faço. O que eu não faço hoje em dia é peeling de fenol. Que é uma coisa que lá atrás eu fazia. Mas eu acho que existe uma tecnologia hoje, são os lasers ablativos, que você faz uma queimadura de todo jeito, mas ela é previsível. Você escolhe até onde ela quer ir. No peeling químico, você pode mais ou menos prever, porque você preparou a pele do paciente, porque você está com uma camada de células mortas menores, porque você já sabe a cor do pigmento dele e tudo mais, então você prevê, mas algumas áreas podem absorver diferente de outras. Às vezes, por esfregar um pouquinho mais uma área, ele penetra, aprofunda mais do que a outra. Então, eu prefiro não fazer peelings tão profundos hoje, porque eu acho que a gente tem tecnologias muito seguras para fazer esse tipo de procedimento. Por outro lado, os outros peelings mais superficiais têm um custo-benefício, às vezes, muito bom para o paciente e a gente consegue conduzir com um afastamento menor, às vezes, do trabalho, né? Então, peeling não está fora de moda, é uma questão de indicação para cada paciente. Agora, essa coisa, às vezes, tem ligado muita gente no consultório pedindo peeling de fenol. Faz peeling de fenol. E olha, o peeling de fenol tem desde 1940. E de tempo em tempo ele volta a ser muito, muito falado e tudo mais. Eu acho que é uma questão de mercado também. Um tanto de gente vai aprendendo a fazer, daí outras pessoas que não são da área vão aprendendo a fazer e tudo é um marketing, né? Em cima, tudo funciona com o quanto você divulga aquilo ali. Mas é perigoso. Sim. Como eu estou na instituição de ensino, a gente trabalha com treinamento de residentes, lá na Evangélica Mackenzie, eu falo sempre para eles, a gente sabe quando a gente saiu da residência para montar um consultório. Você não tem condição de comprar um equipamento, uma tecnologia de laser, na maioria das vezes vai locar e mesmo assim começa tendo prejuízo, aluga a tarde inteira, vai um paciente, aquelas coisas. Então, eu acho que é interessante treinar os colegas, os dermatologistas jovens, porque você, às vezes, não fica tão refém da tecnologia, a gente que já tem, né, um certo arsenal tecnológico na clínica. Então, a gente faz bastante lá, e eu acho que eu falo para eles, eu acho que até diferencia, de certa forma. Se você
é bem treinado a fazer os peelings médios e mais profundos, você sai com esse diferencial na mão. Você vai aprender a fazer a tecnologia, mas você tem a mão do peeling, que tem um custo para a gente operacional muito mais em conta. Só que, como a Lúcia falou, os peelings profundos, o fenol especialmente, é um peeling que tem um índice de complicações, é o que mais tem complicações, né? Hoje, certamente, o peeling de fenol é o que mais complica. E uma coisa que talvez, né, a população leiga não saiba é que o peeling de fenol no rosto inteiro é feito a nível hospitalar. Não pode ser feito num consultório, numa clínica. Por quê? Porque ele tem o risco de nefrotoxicidade, cardiotoxicidade, ou seja, eles podem ser tóxicos para o coração e para os rins. Então, o que a gente faz lá no ambulatório da residência, que não é uma estrutura hospitalar? Nós fazemos um peeling médio associado ao peeling profundo. Então, no rosto todo, a gente faz um peeling mais médio, nível médio. Na região periocular e perioral, e a gente faz o fenol. Porque aí a gente tem segurança médica para fazer o peeling, não estando em um nível hospitalar. Mas eu acho que para os jovens que estão agora começando, eu acho interessante eles se formarem bons em peeling, sabe? Eu acho até que é um diferencial da nossa especialidade. Porque Sim. Se uma pessoa que não conhece a recuperação da pele, a diferença... A gente vai fazer um peeling de fenol. Imagina se uma pessoa faz um peeling de fenol no pescoço, por exemplo. Meu Deus. É uma tragédia. Como já aconteceu, né? Soubemos de um paciente que fez no braço. No braço. É uma verdadeira... É proibido Desastre. Descer, sair do rosto. Mesmo os peelings médios, o médio rosto é diferente de médio pescoço. A concentração do peeling é diferente. Porque, como a gente falou no início, são peles diferentes. Então, eu ainda faço. Consultório eu faço menos, por causa das tecnologias. Mas na residência a gente faz bastante. E falando em segurança de produto, eu sempre falo que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E isso a gente também tem que lembrar dos anestésicos, né? Então, os anestésicos, tanto injetáveis como em creme, são usados indiscriminadamente. Muitas vezes a gente precisa de segurança nesse território. Sim. Houve problema, teve um paciente que até, infelizmente, faleceu, a gente comentou isso no Instagram, porque aplicou, depois de fazer uma tatuagem, então a pele toda furada, aplicou um anestésico que nem era de uso humano, por causa da dor, e o paciente veio a óbito, o paciente morreu. Então, tudo pode ser tóxico, não é assim? E a pele, como ela parece que tudo que você passar na pele não dá nada, só que a gente esquece que a pele é o maior órgão do corpo humano, que ele absorve, que ele produz. E então, não é assim, é só de passar, tá tudo bem. Não é assim, a gente tem que ter segurança em absolutamente tudo que a gente faz na pele, né? Infelizmente, né, aqui você pode, no Brasil, você vai à farmácia e compra anestésico tópico, né? Quantos pacientes às vezes chegam no consultório e dizem, eu já passei anestésico. E passei por tudo. Teve um paciente que veio com papel filme enrolado na perna inteira. Eu já tive isso, para fazer epilação. Aham. Tem uma área, gente, que a gente calcula que é o máximo que você pode usar de anestésico tópico por dia. E o injetável também é calculado pelo peso. Então, eu já vi em clínica de micropigmentação e de laser que usava anestésico injetável. A gente tem que ter no consultório todo o material de segurança e treinamento, né? Porque tudo tem risco, né? O paciente pode fazer uma anafilaxia, é raro, mas pode. É a diferença de você estar num ambiente médico e de você estar num ambiente, num shopping, né? Então, a gente tem que lembrar de tudo isso. Gente, com relação aos procedimentos corporais, o que a gente tem visto de falta de segurança para preencher bumbum? Parece que o bumbum sempre foi, né, a coisa do brasileiro, mas parece que a coisa tomou proporções meio descontroladas, eu tenho visto. Médicos não especialistas e não médicos, usando materiais de procedência pior do que duvidosa, e os pacientes que estão fazendo insuficiência renal, né, pelo uso de muito polimetilmetacrilato, nessas injeções enormes no bumbum. Então, o que vocês têm usado? Vocês têm feito tratamento de bumbum? Olha, eu faço menos do que face, né? Muito menos do que face. E a minha preferência é bioestimulador e pouco, eu tenho usado menos porque não é tão antigo assim, ácido hialurônico, né? Porque você pode usar num volume maior. Quanto ao polimetilmetacrilato,
que é o Metacril, que a gente fala, eu vou dar o meu depoimento. Eu sou de uma época... Você usou, né? Eu sou de uma época que a gente usava. E é liberado, até hoje é liberado pela Anvisa. Começou pelos pacientes, na época que a gente falava com AIDS, porque os remédios que eles tomavam causavam uma atrofia muito grande. Vocês devem lembrar, gente, tipo Cazuza, que ficou com o rosto extremamente emagrecido. Que não é da doença, é do tratamento. É do remédio. Dos medicamentos antigos. Porque hoje, inclusive, não faz mais. Não acontece mais. Então, para eles, existia uma liberação de maior quantidade, mas a liberação é de 3 ml para pacientes não HIV positivos. E para finalidade estética, ele só é liberado para os pacientes HIV positivos. Então, então o que acontece? Você vai colocar quanto? 500 ml num glúteo? Não tem o que fazer depois. E se digitar numa artéria, como já aconteceu, né? Então, o que a gente pensa é assim, o corpo não é definitivo. A questão é essa, o corpo não é definitivo. Essa busca por algo definitivo é utópica. Eu quero fazer um procedimento, usar um material definitivo para eu nunca mais ter que fazer nada. Isso não existe. Isso né? não Os existe. definitivos são alto risco e você não vai ficar jovem com bumbum grande pro resto da vida. Eu costumo dizer que definitivo é muito tempo, porque é a vida inteira. É a tua vida inteira, é tempo demais, né? Então, eu acho assim, quando você aprende, não tem desaprender. Daí, você está fazendo uma coisa, no mínimo, antiética. Então, quando você aprendeu que não pode, que não deve, que tem regras, as regras isso está normatizado, estão determinadas, as pessoas que fazem 500 ml de uma substância hoje, não é possível que elas não tenham tido acesso, né, a essa experiência anterior e tenha desaprendido isso. Não tem como dessaber. Né? Você sabe de determinado problema, você não tem como dessaber isso. Então, não tem justificativa. Não há justificativa. O que eu já vi no consultório é assim, resultados muito exagerados e aí o paciente vem procurar a gente para ver o que pode ser feito para minorar aquilo, para melhorar. É pouco que a gente consegue fazer, né? Não é muito. É com metacrilato. É muito complicado tirar, muito complicado, né, Lúcia? Então, a gente tem resultados com o que a gente faz, bioestimulador, ácido hialurônico, a gente tem resultados menos dramáticos. Mas a gente também menos tem... instagramáveis, né? Mas a gente tem resultados mais naturais e muito mais seguros, né? Mas o que acontece é assim, os bioestimuladores, os ácidos hialurônicos, eles têm um custo mais elevado. Exatamente. E muitas vezes, muitas pessoas vão pelo custo que a gente sabe hoje, né? O insumo PMMA é muito mais barato do que um bioestimulador, do que um ácido hialurônico. Só que nem sempre cobram mais barato, né? Às vezes a margem da pessoa... Ainda é caro e o risco é altíssimo. O problema é o risco, é o barato que sai caro. Ou o que não tá tão barato mais assim. Mas eu também faço a mesma coisa, muito bioestimulador. Tecnologia, a gente tem tecnologia muscular, a gente tem tecnologias incríveis para qualidade de pele, celulite, bioestimulador. O ácido hialurônico eu acho que é bem promissor, esses novos produtos com partículas grandes, tá tudo muito novo. Eu acho que aqui no Brasil, né, pela questão do estigma, né, do bumbum da brasileira, eu acho que a gente tem um pessoal estudando bastante, mas eu ainda vejo assim, não tem aquele resultado tão impactante como é o resultado. Então você precisaria também de muito volume. Muito volume, muito custo em cima disso. Mas tudo bem, eu acho que quando é um produto que você consegue reverter uma complicação, como é o ácido hialurônico, por exemplo, ok. Porque, como a Lúcia falou, até o metacrilato, como tem todo um marketing em cima disso, o custo já está muito alto. Se você já vai pagar muito para remodelar o teu glúteo, pague por um produto que seja seguro. Que você possa, no caso de uma complicação, reverter. E mesmo as complicações de ácido hialurônico com glúteo, a gente não tem muita coisa na literatura.
do quanto da enzima, né? Tem uma enzima que degrada o ácido hialurônico. Quanto que seria necessário para degradar? E se ocorrer uma injeção intravascular? Eu acho que é tudo muito novo. Vamos devagar, né? Vamos fazendo em volumes pequenos, alinhar a expectativa do paciente. Eu acho muito difícil você mudar o formato de um glúteo. E também depende, eu falo que no corpo a gente sempre tem que lembrar de 3 níveis, né? Músculo, gordura e pele. Então, se a pessoa não faz um exercício físico... Não tem uma dieta Exato. que ajude, né? Como uma proteína. Exato, exatamente. É tudo junto. E você quer ter aquele bumbumzão? Aí você quer colocar 500 ml de metacrilato, né? Já que você falou, Lu, da hialuronidase, eu já vi dentista, enfim, outros profissionais, sorry. Não médicos. Profissionais não médicos, em cursos, dizendo que não haveria problema de se errar com ácido hialurônico, que facilmente se consegue reverter usando a enzima hialuronidase, né? Então, que não tem problema se você pegar um vaso, ou se ficar muito superficial, ou se você quiser tirar depois, que, assim como se fosse, mais uma vez, banalizando, né? Também não é assim. O que é a hialuronidase, então, Lu? O que ela faz? Então, a hialuronidase é uma enzima que degrada o ácido hialurônico, que é o material, né, presente nesses injetáveis que a gente costuma fazer, que a gente comentou agora. É a nossa arma de segurança, né? Tanto que se você chegar no consultório e não tiver tua hialuronidase ali, você nem trabalha, porque você tem que estar com aquela... Que felizmente a gente tem aquela arma para... No caso de uma complicação, às vezes você coloca num plano mais superficial do que você gostaria. Às vezes ele fica um pouco visível e você vai lá. Então, é o antídoto, né? Podemos até chamar assim, né? É um antídoto do ácido hialurônico. Mas veja bem, quando você injeta inadvertidamente o ácido hialurônico dentro de um vaso, ela vai pelo fluxo daquele vaso. Então, dependendo do local, nem a hialuronidase vai dar certo, vai funcionar. Vamos dar um exemplo. Injetar ácido hialurônico nessa região. Existe aqui uma drenagem, toda uma irrigação vascular que comunica com a retina, uma artéria central da retina. Se por acaso o teu ácido hialurônico for por este vaso ou pelo nariz, são 2 áreas mais perigosas, né? Nariz e essa região da glabela. For para dentro da retina, a gente sabe que a hialuronidase não vai ajudar. Existem trabalhos mostrando de fazer a hialuronidase retrobulbar, mas assim, é uma catástrofe. Um desastre. É uma catástrofe. E também tem produtos que não são degradados. A gente testou isso in vitro, né? A gente pegou a hialuronidase, colocou a hialuronidase em algumas marcas e alguns tipos e não se conseguiu degradar. Isso quer dizer, isso também é um mecanismo de aumentar a segurança. É a escolha que você faz do produto, porque dependendo do tamanho da molécula ou da reticulação, que é o que junta uma molécula na outra, a gente não consegue reverter. Mesmo que você use a hialuronidase, como tudo, também tem seu risco, risco inerente ao procedimento. O paciente pode fazer um choque anafilático Então não é assim. Não é bem como, né? assim. Não ficou bom, eu vou lá, injeto. Compro 50 frascos de hialuronidase. A gente compra. Infelizmente, às vezes não dá. Então, a gente tem outros mecanismos. Aí, em determinados lugares, em vez de usar agulha, a gente usa cânula. É um pouco mais seguro. Usa uma cânula mais espessa, porque aquele vaso é menorzinho, provavelmente passa por ele, pode romper, fazer um hematoma, mas injetar lá dentro, não. Usa pequenas quantidades, porque se você usar uma grande quantidade perto de um vaso pequeno, aquilo vai comprimir o vaso, né, e por pressão vai fazer isquemia fora daquilo ali. E mais recentemente, a coisa maravilhosa do ultrassom específico para a pele, que você pode, junto com o ultrassom, guiar a sua aplicação nessas áreas de maior risco, evitando os vasos ali, porque a gente estuda um monte de anatomia, mas a anatomia não estuda o livro. Então, normalmente, 87% das artérias dorsais do nariz passam do lado. Mas e o resto?
Algumas se cruzam, algumas passam no meio, tem atipias da anatomia que não são previsíveis, né? Se há uma cirurgia prévia, pior ainda, você não tem ideia. Fibrose, você não tem ideia do vaso. Inclusive, os colegas que são especialistas em nariz, os dermatologistas, eles falam, paciente que fez cirurgia de nariz não pode fazer aplicação de ácido hialurônico no nariz, porque toda a anatomia foi distorcida pela cirurgia. Então, se quem tem muita experiência fala para não fazer, eu não consigo entender como as pessoas vão injetando o nariz. Exatamente. De uma forma tão inadvertida. E tem outro detalhe, nós temos colegas que são muito experientes em nariz, sabe como é que eles fazem as injeções de nariz? Todas as vezes que eles vão injetar o nariz, eles fazem um mapeamento radiológico daquele nariz. Então, não é chegar lá, o paciente liga, vou marcar um ácido hialurônico, senta e faz. O paciente é mapeado. Mapear um nariz é um radiologista especialista em ecografia, e lá ele fala, olha, aquele vaso que comunica lá com o olho que a gente conversou, ele não está em cima, ele está do lado. Opa, então eu posso ir por cima do nariz. É essa segurança. Você vai fazer uma cirurgia... que esse exame vai contraindicar, vai falar, não dá pra fazer. É, porque essa anatomia você não vai conseguir passar por ali. É tão simples entender. Você vai fazer uma cirurgia de mama, vai colocar uma prótese. O cirurgião plástico fala assim, nós vamos fazer uns exames, um pré-operatório, você vai fazer uma mamografia, você vai fazer assim... Todo mundo faz. Por que para fazer injetável, fazer ácido hialurônico é tão banalizado? Por que não faz um exame para saber como é que está a anatomia? É isso que a gente tem que entender, assim. Não é injetar uma agulhinha no rosto. É entender que o exame ajuda, o exame físico, a anamnese. E eu acho que a ultrassonografia dermatológica veio para nos ajudar de uma forma, nos trazer muito mais segurança. Então, fazer um mapeamento desse rosto antes, vai fazer um lábio. Lábio também não sei vocês, mas a única complicação vascular que eu tive na minha vida, tem uns 10 anos, foi no lábio, né? Porque eu fazia com agulha, hoje já não faço mais. Exato. Para mim, assim, nariz e região frontal só com o ultrassonografista junto. Eu até tenho a ultrassom portátil, que me ajuda no dia a dia para ver profundidade de algumas... de identificar os produtos e ver profundidade do tecido, mas eu acho que nesses casos de extremo risco, a gente tem que fazer com o ultrassonografista do nosso lado, porque depois que você injeta, ele consegue ver de novo se a artéria realmente você não ocluiu, assim. E oclusão externa, né? Como eu disse a Lúcia. Não basta ter colocado dentro do vaso. Será que esse produto que você colocou ali numa quantidade maior não está apertando esse vaso? Que é um risco oclusão? Quando se faz volume muito grande. Então, assim, eu quero um lábio gigantesco. A gente não faz, mas, enfim, né? O risco também é esse. Não só de não ser esteticamente adequado, mas de você acabar ocluindo, você obstrui, né? Você comprime. Tem tanto volume ali que o vaso não consegue circular. E você faz uma isquemia. Não tem para onde ir, né? Exato. E a gente estava conversando antes de começar, porque é o tal do barato que sai caro esse daí. Sim. Porque daí, às vezes, tem uma concorrência, né, no mercado também. Não dá para fazer um procedimento com essa segurança por um preço aviltante. É impossível, né? Então, nesse congresso que eu fui, da Academia Americana, foi feito um levantamento, não é um trabalho, foi feita uma enquete com mais de 2.500 pacientes em clínicas variadas ao longo de todo o país, e perguntaram assim, quais são os fatores em ordem de importância que você dá para escolher o lugar onde você vai fazer o seu procedimento. E elencaram lá 12 fatores. 78% dos pacientes ou das pessoas que fizeram a enquete colocaram a segurança em primeiro lugar. E o preço era o quarto lugar. Então, segurança, habilidade, capacitação e, por incrível que pareça, a higienização ou a segurança ambiental ali, né? Então, assim, você vai fazer aonde? Na casa da pessoa, como a gente já viu casos aí acontecerem, tristes. Na garagem, no salão de cabeleireiro, eu acho que tudo é livre escolha. Como você disse, a gente tem que aprender com algumas outras culturas que priorizam o que realmente tem valor. Exatamente. Que é a segurança, e a segurança está ligada à sua vida.
como que você vai escolher um procedimento, ou sabe Deus o quê, com o intuito de melhorar, né, de ficar mais bonito, e você arriscar a sua saúde, arriscar a sua vida. Não faz o menor sentido. Então, a segurança tem que vir em primeiro, em segundo, em terceiro, em 10º lugar, e depois o resto, né? Então, essa é uma coisa que, assim, milagre não se faz. Se você usa um bom produto, se você tem um lugar que é adequadamente montado para aquilo, se você, para desenvolver a sua técnica, estudou mais de 10 anos, olha o investimento que você tem nisso. A doutora Lu, que está aqui do meu lado, estudou 15 anos para ser quem ela é hoje. Por quê? Para você fazer uma residência, você faz de 2 a 3 anos. Quem, como a gente fez clínica médica antes, 1 ano de clínica médica, mais 2 de dermatologia. Você sai um dermatologista geral. Aí você quer se subespecializar em alguma coisa. Você vai fazer imunologia, você vai fazer cirurgia, você vai fazer oncologia, você vai fazer estética. Você tem no mínimo 1 ano inteiro dedicado àquilo. E se você quer fazer um mestrado para ficar um pouco mais diferenciado, para focar num assunto um pouco mais, se você fizer correndo, demora 2 anos. Se você fizer um doutorado, 4. Correndo, sem família, sem filho, sem nada, 3 anos, 4 anos, mais a faculdade, 6 anos. Então, gente, e não para nunca, né? Porque aí qual é o custo da formação contínua? Dos congressos que você tem que ir, do trabalho que você tem que desenvolver, do tempo que você deixa de trabalhar para poder estudar, que tem isso também, né? Isso é um investimento. A gente paga vários preços, né? A gente deixa a tocar família, Eu vou tocar no assunto polêmico, assim. Fala-se muito, o dermatologista fica pensando muito na questão de reserva de mercado, de reserva, né? Não tem muito isso. Que outros profissionais conhecem tão bem a anatomia do rosto quanto o dermatologista. Não vai no Instagram e veja quantos milhões de seguidores aquele profissional tem. Esquece desse detalhe. Pare de ver isso. Desse item na sua escolha. Abre a vida daquele profissional, veja onde ele se formou. Veja como ele se formou, qual que foi a residência que ele fez, se a residência dele é reconhecida pelo MEC, se ele fez um título de especialista. Título de especialista é só status. Não, ele foi avaliado. Nunca me esqueço de ir na prova de título especialista, nunca passei tanto nervosa. Nunca estudei tanto. Gente, sabe o que são 5 meses igual estudante de ensino médio, decorando. Então, se ele tem um título, eu já vi pacientes falarem, vou operar com o doutor, cirurgia plástica. Vamos entrar aqui para ver o doutor fulano? Porque às vezes é nome que a gente não conhece, né? Curitiba, né? Eu entro de curiosidade. Eu entro lá na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vira o computador. Ele não tem título. Mas título isso o que é? É importante? Aí você vai gastar 15 minutos do teu tempo para dizer... O título é importante. Mas por que é importante? Porque aquela sociedade de dermatologia ou a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eles controlam as instituições que formam o profissional. Olha, a instituição tal, vou dar o exemplo da nossa, da Mackenzie. O residente, para ser bom, bem formado, ele tem que ter X horas de cirurgia, X horas de anatomia patológica, tantas horas. Se o serviço não tem aquele número que eles consideram como um número bom para o residente sair bem formado, ele descredencia. Descredenciar o serviço é dizer, a partir de hoje vocês não têm mais residentes. Então, o serviço tem que andar na linha para poder ter o teu residente e manter o teu residente ali. Então, o residente não faz o que ele quer, ele faz o que precisa ser feito para ser bom dermatologista. E quando você termina essa formação acadêmica, você é testado com uma prova de título. E é nessa prova de título que tem a parte teórica, que todos nós já passamos aqui, a parte prática, teórica, avalia, peraí, tudo isso que você estudou, você aprendeu? Você entendeu isso? E se você não passa, você não tem o título. O título não é um título honorário de nobre cidadão. Não é um papel para você botar na parede. Você é avaliado por um órgão que controla como foi o serviço que você se formou. O serviço ruim está fora, não forma. E tem serviços que foram já descredenciados. A Ânia, como presidente da SBD Paraná, já viu isso, né? Serviço que não forma bom residente, bom dermatologista, é descredenciado.
Vamos valorizar isso, não é um papel que está pendurado. Claro, todo mundo quer pendurar seu título na parede, porque foram anos, horas, noites que a gente dedicou para isso. A gente tem orgulho. Quando eu fui colocar que eu fiz a reforma na minha clínica, eu falei para minha arquiteta, eu quero os meus títulos bem bonitos aqui atrás. A gente dá muito valor, custou muito. E ela ainda brincou assim, ela falou assim, ela é uma arquiteta amada, assim, super moderna. Ai, Lu, ainda se usa pendurar título? Eu falei, usa, pode botar todos os meus títulos pendurados. Porque todos custaram muito sacrifício para nós. A gente tem muito orgulho disso. E por que o paciente não valoriza isso? Porque não sabe, a gente tem que educar. Então vamos informar isso. Sabe uma coisa que eu tenho escutado, tem alguns livros, inclusive, de estudiosos sobre mídias sociais, sobre a inteligência artificial. A questão é a seguinte, a inteligência artificial, o buscador, onde se digita lá o que você quer saber, ele consegue prever os dados que você quer. Vou pegar um exemplo simples. Você digita no seu telefone VO, ele completa você, porque é o que você mais digita com VO. Você procura uma passagem aérea no computador, começa a aparecer propaganda de passagem aérea, mesmo quando você vai procurar outras coisas. Então, a inteligência artificial, ela sabe o que você quer. Ela sabe pensar e prever. Ela antecipa a informação. A gente não. A gente não consegue fazer isso. Quando você digita lá preenchimento labial, vão aparecer as pessoas que pagam para aparecer, as pessoas que mais colocam no YouTube, que mais colocam. E você consegue prever automaticamente o que é aquilo, se aquilo é de verdade, se realmente esses títulos... Você não consegue prever, então você tem que buscar isso. E as pessoas não têm essa cultura averiguar, de buscar a habilitação. Averiguar. Então, onde que a gente procura isso? Conselho Regional de Medicina de cada estado, Conselho Federal de Medicina e sociedade de cada especialidade. A nossa é a Sociedade de Dermatologia. Tem em cada estado e tem a brasileira. E em todos eles você consegue identificar. Se o nome do médico está lá... Ok, esse médico teve toda essa formação que a gente comentou agora. Do contrário, corra. E eu acho assim, eu ainda vou além. Eu ainda quero proteger os outros profissionais, não só nós médicos. Você vai fazer um tratamento com um dentista, que ele se diz lá especialista em bucomaxilo, checa, ele fez a formação nisso. Ele, não sei na especialidade, em outras áreas, se tem um órgão, né, se tem títulos, enfim, mas vai atrás do currículo, não se ele tem 300 milhões de seguidores, vai atrás do currículo dele. Peraí, ele fez especialidade de bucomaxilo? Vou lá atrás. Tem no currículo, tem que ter, né? Sim. Aonde que ele fez? É uma especialidade reconhecida? Sabe que todos eles muitas vezes, por exemplo, doutora Luciano, duvido que caiba embaixo do Instagram dela, naquelas linhazinhas que tem ali para você colocar a formação dela. Sim. Não dá, né? Porque é o tanto de coisa que a pessoa fez. Então tem que buscar. Tem que ir lá atrás para ver a formação real da pessoa. Porque se a gente coloca ali especialista em estética... O que quer dizer isso? A gente vai jogar. A gente pode colocar. A gente pode ter uma pessoa que fez um curso à distância de 200 horas. A gente pode ter gente que fez curso de final de semana e que se diz especialista, porque talvez naquela área não haja necessidade de fazer uma prova para se declarar especialista, porque não há uma regulamentação ou uma norma para aquele determinado profissional, mas para a gente existe, né? Então, não é assim, eu me intitulo, eu estou capacitado. A partir de hoje eu sou. Não é assim, você tem que ter. Quando a gente coloca no Instagram o nosso CRM, a gente coloca o RQE também, sim, né? Que é o registro de especialista, que também vai constar no site dos conselhos. Então, todos esses alertas são para que a gente faça tudo em segurança. Deu 1 hora, né? A gente nem deu muito trabalho, né? Não. E a gente tá embaixo esperando. Então, eu vou encerrar esse e a gente... não não falamos skincare. Então deixa. Isso foi tão importante, tanta coisa. Pode falar. Você quer que eu já trago ela aqui? A gente corta e depois a gente emenda, né?
Ela pode falar junto de skincare? Ué, a Vanessa é dermatologista. Sim. Então vamos chamar a Vanessa e a gente começa E inclusive, cabe, né? Quer encerrar Entra. esse, daí a gente começa o outro e já fala desses. A gente fala skincare e mais o Esse assunto trem aí. Nossa, aí. Esse negócio aí. Pra Então mim, tá. é assim, cada um na sua área, né? Pra mim, Exatamente. é muito à parte. Então vamos encerrar. Fala pouco, gente. Luciana, principalmente. Gente, falamos muito por aqui, mas acho que ficou bem claro. E o quanto é importante tudo isso que a gente trouxe aqui. Eu espero que todo mundo entenda e siga o que a gente encarecidamente pede. Não é pra gente, né? Muitas vezes eu falo isso, não precisa ir comigo, mas olha lá, vai na Lúcia, vai na Lu, olha lá, na nossa sociedade tem tantos colegas tão bem formados. Procure esse tipo de gente para cuidar de você, porque você merece. Um beijo.